E aí galera, Daniel Wilt aqui. Essa semana eu participei de uma palestra, né, para a galera do Alcides Maia, um curso técnico, e eu tô começando a fazer mais ações ligadas com galera que mantém cursos técnicos, cursos tecnólogos, graduações, tanto em cima por causa do projeto Mais Dev, pelo Desenlatar, enfim, eu quero me conectar mais com quem está nesse meio. E aí eu fiz uma fala um pouco sobre, até usei esse mapa mental aqui, ó, e, e foi legal o papo. Tava em branco, tá, a folha, realmente não tinha nada do mapa mental, eu usei o tópico que era falar sobre esse mercado de tecnologia, essa coisa de inovação, coisa assim, e enfim, tá, o papo tá na sequência aí pra vocês curtirem, e eu fui desenvolvendo ele conforme os comentários foram vindo, fui me lembrando de histórias, fui construindo em cima dessa história e fica aí disponível. Então, espero que vocês curtam. Quem teve acesso a esse vídeo, peço que passe adiante, porque provavelmente esse vídeo ainda está invisível. Então, o único jeito dele ir por aí é se você passar para mais alguém poder curtir e esse movimento ir acontecendo. Então tá? Valeu! Então tá bom. Pessoal, eu tenho atuado em tecnologia já há mais de 2 décadas aí, brincando com esse tópico. E muito cedo na minha carreira eu tive a oportunidade de começar a me envolver com questões mais ligadas com gestão também, na área de tecnologia, então não somente trabalhar pelo lado técnico, mas também ajudando empresas aí em questões de gestão e gestão de equipe, gestão de infraestrutura, várias questões assim nesse sentido. E aí uma das coisas que sempre me interessava assim, em saber era muito do que as pessoas eram capazes de fazer, capazes de executar, né? O que as pessoas eram capazes de mostrar para o mundo em relação ao que elas aprendiam, em relação ao que elas aplicavam, né, com tecnologia. Eu sempre me desafiei muito a tentar buscar formas diferentes de fazer produtos, de fazer, né, de entregar o que tem que ser entregue dentro de um projeto, enfim. E aí eu comecei a ver o quanto que muitas vezes o que a gente acaba não só recebendo de conhecimento dentro de uma estrutura educacional, mas aquilo que a gente vai muitas vezes encontrar no mercado, o quanto que essas coisas podem ou não estar desconectadas, né? E eu sempre ficava pensando assim, puxa, como é que eu faço para me trazer para esse mundo de volta, assim? Como é que eu faço para garantir que o que eu estou aprendendo está tendo alguma necessidade real de mercado, que aquilo que eu estou aprendendo pode ser útil, né, para alguém, né, propriamente dito. Esse lance do ser útil para alguém, ela pode ser uma boa pergunta, né, para a gente começar aqui, né? Ser útil. E eu quero começar falando sobre essa questão da utilidade de alguma coisa para alguém. Vários de vocês aí podem estar buscando criar coisas diferentes, trabalhar com inovação, né? E a gente, quando pensa em inovação, tem muito uma questão de mudar o mundo, mudar paradigmas e várias coisas nesse sentido. E aí o que acaba rolando é que a gente muitas vezes esquece sobre como é que eu torno algo sendo factível, né? Em termos financeiros, assim como também como é que eu faço que algo seja factível tecnologicamente falando, né? Esse pensar sobre o que é inovação é uma questão bastante interessante, né? O que é inovação, ela se conecta com três
três pedaços, vamos chamar assim, né? Ou seja, tem que ser algo factível tecnologicamente, tem que ser algo que financeiramente pare em pé e tem que ser algo que tenha valor para um conjunto de pessoas. Esse conjunto de pessoas, normalmente as que fazem parte desse seu público-alvo, vamos chamar assim, né? E aí é interessante, vocês devem conhecer empresas, por exemplo, como a Tesla, e a Tesla tem um lance que é legal de ver o modo como eles começaram a lançar os produtos, né? Então, o grande lance deles é poder construir um processo de baterias elétricas e tal, e aí eles, hoje em dia, eles já têm um carro, né, um carro dito quase que popular, vamos chamar assim, mas o início da Tesla começou com a produção de um carro esportivo, que era um carro bastante caro, era um carro exclusivo, ele era um carro que não era para todo mundo, e justamente esse processo de exclusividade, esse processo de não ter para todo mundo, esse processo de escassez, foi um gatilho, né, que foi usado pela Tesla, porque ao mesmo tempo eles não tinham grana para produzir um super carro, né, em grande escala. Eles precisavam levantar dinheiro a partir daquele processo ali para continuar fazendo o que eles queriam fazer. E esse primeiro modelo esportivo deles foi o que abriu caminho para que outros projetos e outros produtos pudessem acontecer no mercado, né? Então é muito interessante quando a gente pensa muitas vezes num processo de inovação, o que é aquela coisa que acontece que habilita um caminho novo, um caminho diferente, né, do que tem que acontecer. Você já deve ter ouvido falar do Airbnb, talvez tenham até usado esse serviço já para se hospedar em algum local. E o Airbnb tem um movimento dele quando eles começam a contratar pessoas fotógrafas para tirar foto desses locais que estavam ali sendo colocados para aluguel, né, sob demanda, e que era uma forma de melhorar a qualidade do que era apresentado, e isso começa a trazer uma certa estrutura, uma certa qualidade a mais ali para o processo do site, enfim, né? Se vocês começarem a olhar questões como o Mercado Livre, muitas vezes as fotos que são usadas para se colocar, mesmo quando um produto é usado, é uma foto de um fabricante, já tem uma busca de qualidade. Então tem várias questõezinhas quando a gente começa a ver o que faz um produto começar a funcionar melhor ou pior. Muitas vezes é alguma coisa que está em volta daquilo que de repente dá um certo gatilho e as coisas começam a acontecer. E aí eu sempre ficava nessa onda assim do tipo, tá, cara, então não é exatamente não é a tecnologia que está por debaixo do Twitter ou do Facebook ou de qualquer outro produto digital que a gente olhe, né? Então, assim, saber uma determinada tecnologia, saber aplicar essa determinada tecnologia, ela é uma parte da equação, né? A equação ela se completa quando eu começo a buscar essa utilidade das coisas que eu pratico e as coisas que eu faço em relação ao mundo real, por exemplo. E isso é interessante, porque a gente, infelizmente, não importa quantas disciplinas de como fazer algo útil para alguém a gente faça ou a gente estude, nada vai substituir, nesse caso, a vida real, né? E a gente começar a se colocar em prática nesse dia a dia, em se testar, né? Em relação ao mercado, seja quando a gente está buscando uma vaga de emprego, ou quando a gente está tentando criar um produto nosso do zero, ou quando a gente está tentando criar alguma coisa diferente, né? Juntando com pessoas que a gente conhece para criar alguma coisa nova. Tudo faz parte de um processo de construção e de descoberta, né? Que provavelmente a gente vai fazer assim. Então, é bastante interessante que vocês, quase que de uma forma contínua, né,
que vocês possam se colocar nesse modo não só de aprendizado, que muitas vezes a gente está dentro desse contexto, né, de sala de aula e dos trabalhos e, né, das conexões que a gente tem com quem está com a gente nos cursos, né, mas que a gente também leve no dia a dia essa visão da prática, essa visão do fazer, né? Muitas vezes o tentar construir um produto tem um aprendizado gigantesco ali de poder passar por todas as questões não só ligadas em tecnologia, não só ligadas em o que eu não sei sobre determinada tecnologia, mas muito também sobre que mercado é esse que eu estou tentando atingir e até um entendimento muitas vezes de concorrência, né? Quem é que está concorrendo comigo? Eu ia fazer um produto tal, mas não vou mais porque já tem vários nesse nicho, então não vale a pena. E muitas vezes a questão é o contrário, quer dizer, muitas vezes como é que eu me garanto para saber que eu tenho valor para um determinado conjunto de clientes e mais num pensamento de abundância, de que tem espaço para todo mundo. Muitas vezes você vai olhar o plano de dominação mundial de uma empresa e às vezes ela chegando num processo de tipo, se nós tivermos 2, 3% do mercado disponível, já é uma empresa altamente lucrativa, né? Só que muitas vezes a gente nem olha qual é o tamanho de mercado que tem disponível, né? Que tamanho é esse de atuação que pode ser relevante para a gente ou não. Então muitas vezes tem uma coisa além, né, desse processo, assim. Isso que eu trago para vocês está muito conectado com essa questão de quanto que a gente está nesse modo de buscar esse aprendizado com aquilo que a gente pratica, né? Tem uma história toda em relação a isso que tem a ver do tipo, como que eu estou trabalhando o meu caminho para me colocar o mais rápido possível no mercado de trabalho, né? E a partir do momento de estar estando presente nesse mercado, que daí eu possa cultivar outras opções, né? Mas independente disso, independente daquilo que estiver acontecendo no processo de vocês, que vocês possam se permitir buscar um processo de prática. E um processo de prática que, na real, ele nunca termina, ele nunca para. A gente nunca deixa de parar de praticar e de aprender, né? Essa, para mim, é a maior dificuldade, muitas vezes, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, é a gente achar que vai ter um fim, né? Existe um fim, né? Nossa vida, ela vai ter um fim em alguma hora, mas a questão é o nosso processo de aprendizado, ele tem que ser mantido por uma curiosidade. Então eu brinco que enquanto a curiosidade for maior que a frustração, a gente vai se colocar nesse processo, né, de descoberta, esse processo de experimentação e num processo de, principalmente, que eu acho que é uma questão que eu não sei exatamente quanto que eu passei a lidar desse jeito com os meus aprendizados, mas é uma questão de aceitar as falhas, né? O quanto que a gente consegue aceitar que algo não foi de acordo com o que a gente está pensando, né? Com aquilo que a gente acredita que deveria acontecer e por aí vai. Porque fazer um produto digital, ele não tem a ver com a minha vontade, ela tem a ver com um monte de coisa que está acontecendo. O quanto que a gente vai interagir com o mercado, o quanto que a gente vai poder conhecer, né, desse mercado que a gente atua, várias questões nesse sentido, assim. Então, eu queria, antes de seguir aqui, pegar alguns comentários aqui que vocês colocaram, e aí brincar um pouquinho em cima dessas histórias aqui, e vocês podem também
e adicionando outras perguntas em relação a isso, em relação ao assunto esse, né, ao mercado de tecnologia, enfim, e a gente pode ir trocando uma ideia sobre isso daí. Então, por exemplo, o Gustavo traz aqui, né, que ele advoga e quer se especializar em programação. A questão, Gustavo, que eu te trago já desde agora é como é que você consegue juntar essas duas coisas, né? Como é que você consegue aproveitar um monte de coisa que está acontecendo, recursos que você já possui dentro, né? Tu já tens aí dentro de ti, atuando, né? Advogando, tu tens a oportunidade de começar a olhar para questões como LGPD, né? Que no Brasil agora se torna uma realidade. E já vinha se dizendo que ia ser uma realidade há um bom tempo, mas tens a chance aí de começar a participar de uma forma efetiva, seja num trabalho mais ligado com consultoria, o entendimento que tu vai tendo sobre dados, coleta de dados, manipulação de dados e nas diferentes formas que tem dentro das empresas, né? A questão de que aqui tem um ponto legal também aqui que o Alisson traz, né? A área de programação e desenvolvimento é praticamente o futuro. Eu diria que programação ela é uma habilidade útil, independente do que a gente vai querer fazer nas nossas vidas, mas eu queria trazer para vocês aqui 4 habilidades, né, que independente do caminho que vocês escolherem trabalhar, né, para mim é uma questão muito relevante aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre pensamento computacional. A mais importante do que o saber programar ou coisa parecida é vocês buscarem desenvolver o que a gente conhece aí no mercado. Vocês vão procurando mais informação, vocês vão descobrir esse termo pensamento computacional. Vocês vão ouvir falar sobre 4 características, assim. Eu vou falar elas na ordem que me vier aqui. Então, por exemplo, capacidade de abstração. A abstração, ela tem muita relação com a gente poder fazer paralelos entre diferentes áreas de negócio, poder fazer paralelos entre produtos, né? Então, qual é a diferença entre a tecnologia presente num aplicativo de transporte e um aplicativo que tem lá para fazer, sei lá, aluguel de bicicleta, por exemplo? Tecnologicamente, qual é a diferença entre eles? Talvez nenhuma, mas tem a diferença de posicionamento de negócio, o que tem, mas muitas vezes, tecnicamente falando, os tipos de funcionalidades que eles têm são muito próximos. Então, isso para dizer que, às vezes, uma tecnologia que você monta, ela pode ser aplicada de várias formas diferentes, conforme o tipo de negócio, o tipo de problema que você tem aí para resolver. Essa capacidade de abstração, que é poder fazer essas conexões, né? Ela se mistura muito. Esses tempos, um bom tempo atrás, na verdade, conversando um grupo sobre o que é ser criativo, né? Eu não sei se eu sou criativo. Eu sou criativo, gosto de desenhar, eu sou criativo, gosto de não sei o quê. E para mim, a capacidade, o ser criativo, né? A pessoa criativa, ela é muito mais uma pessoa capaz de conectar as ideias que estão soltas e ela consegue transformar aquilo ali para fazer algum sentido, né? Então, por exemplo, vocês devem ter acompanhado aí várias bandas, grupos musicais aí que vocês gostam, fazendo gravações, cada um na sua casa e juntando ali para fazer vídeos e tal. E eu vi uma pessoa chegando para mim e disse: nossa, tu viu que inovador a música, a galera se unindo e fazendo. E daí eu trouxe assim, puxa, existe um grupo chamado Playing for Change. Eles até já tiveram aqui em Porto Alegre tocando, não vou lembrar o ano, mas Playing for Change é um grupo que une músicos espalhados ao redor do mundo. Isso, sei lá, 2010, 2011, quando eu comecei a consumir o material deles. E eles se reúnem para fazer algum cover ou fazer alguma história. Então pega alguém tocando bateria,
sei lá, no Japão, com uma pessoa tocando baixo no Brasil, com uma pessoa vocalista na Jamaica, e faz tudo isso aí virar uma grande obra de arte, assim, na estrutura. Mas lá naquela época, como na teoria, pô, por que não junta toda essa galera num palco em algum lugar do mundo e vai, né? E eles tinham isso, eles tinham várias bandas playing for change que rodavam o mundo fazendo shows, né? Eles se dividiam, tinham seus repertórios e tal. Era um dos modelos deles de operação. Mas eles tinham essa junção dessa galera diferente, né? Podendo se conectar através da música. E a gente vê no modelo agora da vivência da pandemia, como se tornou uma coisa, nossa, que inovador, e não, eles já faziam isso de um modo muito comum até, assim. Mas o que eu quero dizer disso é essa capacidade de abstração, né, da gente poder ver o que está ali, o que está em volta daquilo, né. Com isso que eu trouxe também, desse reconhecimento de coisas que são parecidas, muitas vezes vem essa habilidade de reconhecimento de padrões, né, de poder enxergar para um Airbnb e ver um tipo de problema que ele opera e saber que eu posso... tem um outro problema que é meio parecido, a situação que eles têm é a mesma, né? Esses dias falando com uma pessoa, um amigo, sobre concorrência, ele estava falando, não, mas a minha empresa não é concorrente daquela, porque a gente pega situações diferentes e tal. Eu falei, tá, mas a origem do dinheiro é a mesma, a pessoa que vai decidir gastar o dinheiro, ela vai optar por um tipo de funcionamento ou outro, então sim, tu é concorrente, né? A base da informação ela é a mesma, né? Então, muitas vezes a gente não olha para o processo de decisão e vê onde é que ele está acontecendo, né? Tudo isso faz parte quando a gente vai montar um produto. Por isso que olhar somente o lado técnico ele não vai servir, a gente vai ter que ir além, né? Outra característica do pensamento computacional tem a ver com decomposição de problemas. Muitas vezes a gente olha um problema e quer achar uma solução. Tá, mas qual problema a gente está resolvendo? Como é que eu organizo isso? Né? Como que eu trabalho para identificar o que está acontecendo e que caminhos eu posso utilizar para tentar resolver essa situação que está acontecendo? Muitas vezes esse é o problema, né? Da gente muito imediatista, não, eu sei programar nessa linguagem com esse framework, logo eu preciso ter sucesso no que eu faço. E é uma construção que a gente tem que fazer, né? É uma construção que a gente vai aprendendo a conviver e a viver nesse mundo e tal, e como é que a coisa vai fluindo, né? Então, o Almir ali também traz, né? Trabalho com infraestrutura, mas estou estudando Python para trabalhar com segurança da informação ou dar aula. E aí, junto aqui a ideia que eu comentei sobre essa coisa da decomposição de problemas, capacidade de abstração, né, capacidade de reconhecimento de padrões, vem o quarto elemento aqui do pensamento computacional, que é a questão dos algoritmos, né? Como que a gente consegue trabalhar esse processo de resolução de problemas com uma estrutura lógica de resolução. E para quem vai trabalhar com infraestrutura, tem que estar conectado com estrutura de programação. Eu preciso programar automação. A infraestrutura hoje em dia ela virou código. Você não sabe onde é que vai estar rodando a infraestrutura, você não sabe aonde que vão estar as suas máquinas, você só sabe que tem um serviço que precisa rodar, porque era para ter 4 máquinas, né, mesmo virtuais ali, rodando, e só tem 2, eu preciso fazer mais 2 aparecerem. E não pode ser um processo manual, não dá tempo de fazer isso. Tudo isso acaba sendo programado, políticas de escala de aplicações, política de provisionamento, né, desses recursos e tal. A mesma coisa em processos de monitoramento, né, e alertas de algo que de repente não está funcionando como deveria. A recuperação disso é a grande questão. Então, a área de infraestrutura é uma área que vem sendo bastante valorizada, né? Assim como a área de testes, mas muito em cima das pessoas que estão trabalhando com programação junto, né? Nesse processo de automação. Então, é muito comum agora começar a encontrar vagas, né, na área de testes, Software Engineering in Test. Então, é um engenheiro de software, uma pessoa desenvolvedora de software, que vai estar com esse foco em relação a teste, automação. A mesma coisa em infraestrutura, pessoas que estão ali conectadas com a área de infraestrutura,
mas estão trabalhando num processo de automação de infraestrutura, de preparação desses ambientes, ou de continuidade, né, desses ambientes aí para aquilo que tem que acontecer. Então, bastante interessante ali, tá? Eu acho que tem um lance, assim, de como é que vocês olham, né, esse trabalho, né, de execução, né, de como é que a gente faz a coisa acontecer. Olha só, aqui tem um lance legal aqui do Almir, que até que vale a pena, já falei de Airbnb, dá para trazer um outro exemplo aqui, ó. Vejo mais brigas de empresas nos bastidores por compra e cópia de plataformas e tecnologias do que inovação na área. Muito interessante, Almir. Tem uma das histórias do Airbnb, só para pegar como exemplo, já que eu trouxe eles aqui antes, teve uma empresa que fez uma cópia do Airbnb e colocou essa cópia para rodar num outro país. E eu não vou lembrar o nome do país agora, eu não vou dizer, mas foi para, acho que foi Índia, não me lembro bem o país que foi. E essa galera estava começando a crescer dentro da Europa, e essa empresa meio que fez uma ameaça para os caras do Airbnb, meio que dizendo, ó, e aí, vai vender pra gente ou vai querer brigar? Né? E aí foi um momento que a galera do Airbnb disse, meu, vamos brigar, a gente não vai perder esse negócio aqui. E aí, para mim, começa a ter uma diferença em relação às empresas que estão ali puramente nesse processo de cópia e tentando ganhar mercado de qualquer jeito, né? E um pouco das empresas que demonstram que possuem alguma alma, né? E eu não vou usar aqui a palavra propósito, entendeu? Nesse sentido, mas uma empresa que foi construída com base num porquê, né? O Airbnb, cara, a gente fez uma parada aqui que a gente viveu o problema, a gente queria resolver esse problema, né? E essa outra empresa, basicamente, ela viu o problema que os caras estavam resolvendo, eles tinham mais grana para dedicar em comercial e marketing e tal, fizeram lá a ação deles, e aí estavam tentando, né, tirar o Airbnb do lugar, vamos chamar assim, e o Airbnb, no caso, aceitou a briga e vamos lá, vamos buscar isso. Mas é um fato que o Almir traz ali que, né, vamos lá, o Facebook tentou comprar o Snapchat, não rolou, legal, vamos fazer o Stories, né? A briga do TikTok estava difícil, vamos fazer o Reels, né? E assim vai. Então cada produto ali vai criando, assim. E é legal ver sempre esses movimentos. É muito interessante ver, por exemplo, como é que o YouTube se move. A gente olha muito brigas ali, Snapchat, Instagram, TikTok e tal, mas é interessante ver muitas vezes como é que o YouTube se move, ele é mais lento nesse processo, ele tem uma coisa importantíssima lá funcionando, que são os vídeos, mas tem a briga com a história da monetização, e como é que funciona, como é que essa história vai. O pessoal da Twitch está vindo do lado ali, puxando jeitos diferentes e, né, os modelos de doação de dinheiro ali, quando a coisa está rolando, os bits ou, né, os selos ali do YouTube e tal para rodar, tudo acaba virando um modelo de quanto de tecnologia eu tenho, quanto que eu consigo aplicar ela para rodar, né, propriamente dito, né? Então, é interessante ver no Google, por exemplo, lá no YouTube, eles fizeram lá o conceito de membros, então você consegue virar membro daquilo ali, no caso da Twitch você faz essa parada, mas esse movimento de membros do YouTube, ele sai como uma espécie de contra-ataque a um outro site chamado Patreon, que é um crowdfunding recorrente, onde as pessoas estão construindo conteúdo e tal, construindo comunidades em volta, e lá elas conseguem ser assinantes. Então, muitas vezes um produtor de conteúdo, ele acaba construindo uma comunidade em volta desses sites por pessoas que estão ali apoiando o processo dele, né, seja para produzir música ou coisa do tipo, né? Então, várias bandas que eu gosto de escutar hoje em dia, várias dessas bandas têm uma página de crowdfunding e basicamente, tipo, não é que eu compro, a gente não compra mais CD ou, né, ou música, né? Eu compro o álbum numa plataforma digital, mas eu acabo fazendo esse processo de, todo mês eu vou lá e dou uma grana para aquela banda ali, né? E é uma forma de eu poder estar apoiando o trabalho deles e fazer acontecer. Então, eles têm várias estruturas de funcionamento em cima dessa brincadeira, assim, né?
E então são as questões são as coisas interessantes assim nesse processo. Se tem o Rodrigo aqui, ele trouxe uma questão, né? Já existem os produtos, como é que eu gero agilidade para consumir de forma mais rápida e mais pessoas, né? Talvez seja uma pergunta para ser feita, qual é o produto que falta ser construído, né? E aí, muitas vezes, o que você vai encontrar é tipo assim, cara, os produtos estão aí. A brincadeira toda é como é que eu melhoro alguma parte dessa jornada, como é que eu me torno relevante dentro de um processo como esses, né? Então, do tipo, sei lá, tá sendo muito comum agora fazer podcasts, né? E eu comecei a usar uma plataforma de podcast 2 anos atrás chamada Anchor. Vou botar no chat para quem quiser dar uma olhada depois. Anchor.fm. Então, basicamente, você vai lá, você cria um podcast, você grava o seu episódio e, basicamente, quando você publica, o Anchor se bota no trabalho de publicar para você em todas as plataformas digitais. Você não precisa se estressar com esse trabalho da distribuição, por exemplo, né, propriamente dito. E cara, o que o Spotify fez, por exemplo? Foi lá e comprou o Anchor. Tipo, cara, tá bom, eu quero dominar esse mundinho aqui, vou fazer isso. Eu quero ir além, então vou começar a buscar a exclusividade de podcasts, assim como a Apple fez durante um período. Tem alguns podcasts que só tem na plataforma da Apple, né? E o Spotify agora, por exemplo, está fazendo isso em relação ao conteúdo. Então, nota que a tecnologia, ela, em vários aspectos, ela vai para um extremo até ela virar uma commodity. Tipo, meio que tanto faz, entendeu? Eu quero ter uma ferramenta para agendamento de posts em rede social. Tem um monte. O que vai fazer a diferença de qual que você vai escolher é pensando qual característica tem essas ferramentas que fazem mais ou menos sentido para você. E aí é justamente quando você conecta com um pedaço de jornada ou com algumas dessas jornadas, dependendo de quem está usando, o que essas pessoas buscam, né? E de repente você tem a chance de criar um produto que tem uma tração de mercado. E aí vem essa questão que o Rodrigo traz ali, né? A agilidade para consumir, né? As pessoas poderem consumir esse trabalho e assim vai. Então, tem várias questões assim. O Almir trouxe o exemplo do Facebook com o Nextdoor, mas não é diferente a história dos grupos, não é diferente o que o Facebook fez uns 2 anos atrás, eu acho, com a história do Tinder, né? E aí acabaram montando uma plataforma deles mesmo para ter encontros, enfim. Microsoft com... Vamos lá, quem acompanha o mercado de tecnologia há mais tempo, Microsoft com software livre. Peraí, como assim? Não, nada a ver, cara. Microsoft é do mal, né? E aí agora você vê a Microsoft como uma das maiores empresas de código aberto do mundo, né? Os caras têm o GitHub. Então, o VS Code, que é, sei lá, todo mundo usa ele para alguma coisa, entendeu? Eu acabo usando para várias linguagens que eu trabalho, acabo usando ele como ideia principal. Então, é interessante a gente olhar para essas histórias assim que a gente vai vendo do mundo. E aí tem um lance que eu trago para vocês assim que eu considero como bastante relevante, como que a gente aplica o que a gente aprende para tentar construir alguma coisa de valor para os lugares que a gente atua. Então, de novo, tem uma questão aqui que é, pô, Daniel, mas eu trabalho para uma empresa e tal, e sei lá, tô num projeto, tecnologia chata, não consigo aprender muita coisa. Tá, mas e aí, cara, o que você faz depois? Pô, eu durmo, né? Tipo, eu estudo, eu durmo. Eu falei, não, massa, não tem galho nenhum. E dormir foi a coisa que eu mais aprendi a fazer ao longo da minha vida, foi tirando sarro das minhas horas de sono, né? Que eu não queria dormir pouco, enfim. E hoje em dia aprendendo a valorizar, né? Uma noite de sono bem dormida me habilita a ser muito mais produtivo e entregar muito mais do que eu tenho que entregar. Mas para mim tem uma questão que é como que eu me conecto com estruturas e projetos paralelos, né? Por exemplo. Então, hoje, e é um pouco da dica que eu queria trazer para vocês, assim, que é o seguinte: independente do que vocês estiverem fazendo e trabalhando,
busquem ter algum tipo de projeto paralelo. E esse projeto paralelo pode ser tão grande quanto 1 hora, 2 horas por semana, junto com outras pessoas, fazendo alguma discussão, criando algum conteúdo, testando alguma tecnologia, lendo algum artigo e servindo como curadoria para outras pessoas que estão interessadas nesses tipos de assunto, enfim. Então a gente tem oportunidade de estar não só consumindo conteúdo, mas também se tornando como uma espécie de referência em relação às pessoas que a gente interage, né? Trazendo para elas uma forma da gente poder estar junto, quer dizer, de poder compartilhar ideias, compartilhar conexões muitas vezes com empresas que a gente conhece, com atividades que a gente faz aí do nosso dia a dia. Eu acho que tem uma relação bastante importante aqui do quanto que a gente se coloca nesse processo de prática, né? E abrindo o campo, sei lá, eu já tive algumas ideias boas daquilo que eu faço, várias viraram empresa, várias viraram produto, várias caíram no meio do caminho, e a quantidade de falhas é muito maior do que a quantidade de sucessos que eu tive dentro da minha estrutura de vida, enfim, né? Fora todos os privilégios que já vieram built-in, né, do Daniel e tal, então teve várias coisas na minha vida que eu nunca precisei me preocupar e pude fazer minha faculdade tranquilo até o 3º ano dela, mais ou menos, sem precisar me preocupar com boletos. Depois, no último ano da faculdade, boletos viraram meu melhor e pior inimigo, assim, e arqui-inimigo de boletos desde o último ano da faculdade. Então, mas até então eu tinha tido uma estrutura tranquila para viver e trabalhar. Então, basicamente uma educação privilegiada muitas vezes. Mas é interessante de conseguir enxergar isso, assim, né? Tipo, cara, as dificuldades que eu tenho, beleza, o que eu consigo fazer com o que eu tenho disponível? Quem são as pessoas que estão comigo aqui que podem servir como apoio para mim, né? Que podem estar me ajudando a fazer essa coisa acontecer, assim. Então, para mim, eu trago para vocês uma reflexão muito de quem é essa rede que vocês estão começando a construir, né? E já vem construindo dentro, né, da instituição que vocês estão, e as pessoas que vocês estão interagindo, né, nesse caminho, porque elas é que vão ajudar vocês a dar os próximos passos. Quem é que vai lembrar vocês, ou lembrar de vocês, né, quando tiver que indicar alguém, quando tiver que lembrar, puxa, preciso trazer alguém a mais para a equipe aqui, pô, quem é que a gente pode puxar? Pô, eu sei que tal pessoa estava afim, estava estudando, estava querendo, né, tal coisa aqui. Então, pô, vamos chamar ela para estar com a gente, vamos trocar essa ideia. E esses movimentos, eles surgem, e eu tenho várias situações na minha vida, das pessoas que eu lembro, quando elas se ligam, que eu me lembrei delas por causa de uma situação X, assim, pô, daquela vez, cara, eu falei, pois é. Então, eu acho que, só para dar um exemplo, assim, de situação, teve uma pessoa que trabalhou comigo numa das empresas que eu trabalho, por exemplo, ela começou a trabalhar com a gente junto com o primeiro dia dela num tecnólogo. Ela estava entrando num curso e nesse mesmo dia ela estava iniciando a trabalhar com a gente. E aí, quando, né, no processo de entrevista e tal, o pessoal curtiu muito, e lá no final eles iam descobrir que essa pessoa estava ainda iniciando a carreira profissional dela. Mas para aquilo que era o trabalho, ela conseguia responder muito bem, tinha os conceitos, entendia várias coisas ali. E aí, quando me perguntaram assim, por que tu acha que ele vai dar certo aqui dentro dessa pessoa? Eu falei, cara, dentro de quadra, ele é uma das melhores pessoas para jogar junto. Eu falei, como assim? Dentro de quadra, a gente joga basquete junto, a gente tá no mesmo time. E quando o jogo tá valendo, essa é a pessoa que eu quero ter do meu lado, assim, de estar partilhando um desafio de quadra. E é interessante, as habilidades que estão dentro de uma quadra de basquete, por exemplo, elas são as habilidades que vão estar no teu dia a dia, dentro do teu mental. Tua capacidade de fazer cobertura de jogo, ou de defesa, ou de chamar atenção, ou de puxar alguém para
buscar o melhor dela, enfim. Então, muitas vezes, é muito comum, no Brasil é muito menos essa visão assim, mas lá fora é muito comum a pessoa que teve uma carreira esportiva, ela acaba tendo um respeito, muitas vezes, independente do que tiver acontecido com a vida esportiva dela depois, se virou ou não profissional, enfim, mas acaba tendo uma coisa por causa dos valores que ela desenvolve, o valor de funcionar em equipe, de trabalhar em equipe, né? Então, e esse é um pouco do que eu vejo com os projetos paralelos. Então, se você vier a produzir um podcast, ou construir um canal na Twitch para fazer streaming, ou criar um blog, ou tentar criar um produto, né? Ou fazer um coding dojo, né? Compartilhar conhecimento produzindo código e ensinando outras pessoas em relação a alguma coisa assim. Para mim tá tudo conectado, para mim é todo um processo aí da gente poder se perceber dentro dessas ideias, né? E ao mesmo tempo que a gente constrói esse nosso caminho, a gente está trazendo pessoas para nossa, né, para o nosso lado e fazendo essas pessoas estarem convivendo conosco e trabalhando aí em vários desses aspectos, assim. E uma última questão que eu queria trazer para vocês terem consciência disso também, e aí já vou indo para o meu final aqui de conversas. Qualquer outra questão que tenham aí, podem ir trazendo ali no chat. Eu comecei um projeto ano passado, eu tinha um interesse em conhecer mais sobre pessoas desenvolvedoras de software. E o objetivo disso é começar a entender como que eu faço para trazer mais pessoas para esse mundo. Como que eu faço para permitir que mais pessoas possam ingressar nesse tipo de carreira técnica, né, propriamente dito. E começar a sacar também um pouco dessa desconexão que tem entre aquilo que o mercado espera, aquilo que as instituições de ensino ensinam, aquilo que as pessoas assimilam, né? Porque são vários filtros, né? Não importa, o Cid Maia está ensinando uma galera algum assunto, tem uma questão também do quanto que eu estou vendo isso como relevante para minha vida, né? E de repente eu acho que não, legal é estudar outra história, e não tem nada de errado nisso. Eu tenho que ter essa consciência do o que é que eu estou estudando e como é que isso está fazendo sentido para mim, né, em relação ao que eu tô praticando, ou aquilo que eu quero praticar no mercado, né? Mas eu tenho que conseguir conectar com o que está presente ali, né? Então, às vezes, em várias situações, as pessoas, mas eu tô com receio de me candidatar nessa vaga, o que tu acha, Daniel? Eu falo assim, puxa, o não já está com você, né? O não está ali presente, o não já está disponível, né? Então vem um movimento da gente poder se colocar nesse processo aí de eu vou buscar essa vaga, e se por acaso houver uma negativa em relação à proposta, a empresa acha que eu não tenho perfil para estar com ela, ou escolheram outra pessoa e tal, a sugestão que eu sempre passo para a galera é, tipo, manda mais uma mensagem quando vier negativa, né? Ou se não vier negativa, busca ela. Eu fiquei sabendo que contrataram outra pessoa. Manda mensagem. Para saber o quê? Saber, olha, queria saber dentro desse processo seletivo, por que eu não fui exatamente selecionado, o que eu poderia ter desenvolvido mais, né? Numa próxima oportunidade, aí, numa próxima vaga, o que eu posso buscar? Vocês me indicam algum item de estudo, algum grupo aí alguma comunidade de prática aí para participar? O que vocês têm aí de sugestão? E eu sempre tive isso dentro da eMove.me, que é uma das empresas que eu sou sócio, que é esse lance do tipo, eu não sei qual vai ser o resultado desse processo seletivo. Isso para todo mundo que participava assim, do processo. Não sei qual vai ser o resultado. Mas seria legal que essa pessoa saísse melhor do que ela entrou aqui, em relação ao processo seletivo. Então, que daqui a pouco a gente pudesse conectar com ela, para ela começar a participar de alguma outra iniciativa que a gente participa em relação à tecnologia, ou que ela aprenda sobre algum framework ou alguma tecnologia que ela não tinha visto ainda,
que ela possa se desafiar em relação a algum padrão. Tem várias possibilidades, tem vários exemplos do que a gente pode trazer, né, em relação a isso, em relação a uma pessoa que tá participando, assim. Eu queria comentar isso com vocês, assim. Hoje em dia, eu tenho feito várias entrevistas em cima desse projeto aí, tentando buscar, tentando encontrar um pouco desses padrões em relação ao que as pessoas deveriam estar mais prestando atenção para o que elas aprendem, né? E eu começo a ver que muito do que eu trouxe para vocês antes em relação ao pensamento computacional acaba sendo um item bastante relevante nesse aspecto, que é a capacidade que a gente tem de se colocar presente para dentro de um problema, com essa capacidade de abstrair, de decompor o problema, de reconhecer padrões, esse pensar em algoritmos, por que eu vou usar esse caminho e não aquele, né? Tomar essa consciência assim, do porquê que a gente está tomando uma decisão quando está desenvolvendo um software e por que não está usando outra decisão. Muito do trabalho de pensamento em arquiteturas, pensamento em projetar alguma coisa que a gente quer fazer, ele vai estar em cima disso, assim, o quanto que a gente está se permitindo tá nesse modo não só da prática, mas muito do modo de aprendizado e da gente tá aceitando que talvez eu não saiba um monte de coisa do que eu estou vivendo, e aí eu preciso entender isso, porque eu preciso começar a estruturar que perguntas eu faço para buscar esse conhecimento que eu não tenho, né? E eu acho que esse é o grande lance que eu trago para vocês, assim. Montem perguntas que ajudam vocês no dia a dia e naquilo que vocês têm que buscar para a vida de vocês. O dia todo eu começo meu dia me fazendo perguntas, eu termino meu dia me fazendo perguntas e acabo usando muito disso para guiar o meu processo de aprendizado, de por que eu vou buscar uma tecnologia, por que eu vou buscar outra, ou eu vou até aqui, porque depois que eu entender esse conceito, para mim serve para um problema que eu tenho que resolver, e depois, se eu for precisar detalhar mais, daí eu sigo em frente. Mas e a gente poder se colocar nesse modo de descoberta e se permitir se permitir errar. Esse é o grande lance, assim. Mas errar não é suficiente, né? Errar, muitas vezes, a gente vem nesse modo de criar uma espécie de culpa, a gente se colocar para baixo. E não é esse o lance, né? Errar, a gente vai errar um monte. A gente tem que estar a fim de aprender com isso. Fazer perguntas que nos ajudem a ter essa reflexão e a buscar novos caminhos, assim. Acho que é a grande parada, assim. E para não dizer que não falei de código, só para vocês terem uma noção, o processo seletivo da eMove.me não exige que vocês saibam nenhum framework de programação. A gente passa um problema que é usado em coding dojos, ou no caso, agora ultimamente, o teste que a gente passa é um código ruim. A gente fabricou um código ruim, foi difícil pra caramba para fazer o código ruim, a gente foi tentando somar tudo que a gente podia lembrar de coisas que não eram exatamente boas práticas e tal para fazer esse código. E aí, basicamente, a gente pede que você, em 1 hora, tente melhorar esse código. E o teste está aí. A gente testa qual é que é a sua estrutura de pensamento, qual é a sua capacidade de fazer um teste automatizado que garanta que você está entendendo sobre esse código e isolando partes dele para poder testar, né? E a sua clareza conforme você está atualizando o controle de versão. Então, basicamente, você tem que saber Git, trabalhar com commits pequenos, trabalhar com automação de testes e, no meu entendimento, ter conhecimento de um negócio chamado TDD, Test Driven Development. É um assunto que eu aprendi a trabalhar em 2002, acho que aprendi a trabalhar de verdade por volta de 2007, e TDD, Test Driven Development, isso aí. Esse é o lance. Deixa eu botar aqui.
desenvolvimento orientado a testes, né? Então, você passa a criar, tem vários frameworks aí para se olhar a respeito, né? Java, JUnity, JavaScript, o Jest, por exemplo, ajuda para fazer isso, só com 2 exemplos aí para ficar só no J. Mas é o tipo de estrutura de pensamento que me ajuda a fazer somente o necessário. Quando eu aplico a TDD, apesar do nome estar ligado com Test Driven Development, para mim, TDD está muito conectado com a capacidade de fazer somente o necessário, com a capacidade de fazer só aquilo que eu preciso fazer para resolver um problema. Então, basicamente, hoje em dia, o que eu avalio, e uma coisa que é interessante dessa avaliação que a gente faz na eMove.me, no meu caso, e a gente faz esse tipo de avaliação desde 2009, desde que eu voltei para a operação da empresa e cuidando desse tipo de processo. Se eu ler o seu código de teste e eu entender ele, sem precisar abrir o código-fonte, ganha ponto. Se eu precisar abrir o código-fonte, quer dizer que a estrutura de teste já não está tão clara assim. E mesmo para a galera que falou ali que está a fim de trabalhar com infraestrutura, automação de infraestrutura envolve também testes de infraestrutura. Então, porque não é só fazer o avanço, né? Eu tenho que saber fazer também o retrocesso. Se eu fiz uma mudança na infraestrutura e não ficou legal, como é que eu retorno ela para o estado anterior? Então, evolução de infraestrutura, evolução de banco de dados, evolução de software, tudo passa por esse processo de testar, de evolução e saber voltar para a versão anterior. É meio que um grande lance. É isso aí, cara. Dizendo Python. Então é bem interessante assim esse processo que eu trago para vocês. Outra dica que eu dou para vocês, independente do que vocês virarem na vida de vocês, nunca parem de codar, nunca parem de serem desenvolvedores de software, né, propriamente dito. E eu acho que é o grande lance assim de se olhar, quer dizer, o fato da gente poder trabalhar com código. Eu me envolvo com um monte de projetos diferentes. Eu tenho ligação com empresas de tecnologia, tenho uma empresa de treinamento, que tem uma parte ligada com código também, mas tem outros assuntos. Eu tenho uma empresa ligada com basquete, mas, tipo, independente disso, a minha... Se alguém me perguntar assim, a profissão, a primeira que vem é desenvolvedor de software. É o que aparece na brincadeira. E hoje não é o que eu fico mais fazendo durante o meu dia, mas é a habilidade que eu tô, de algum jeito, todos os dias eu tô lendo alguma coisa, ou tô praticando alguma coisa ligado com isso, assim. Então é interessante, é interessante olhar esse processo, assim, de como é que a gente se posiciona, né? E eu vejo que o conjunto de habilidades que eu fui capaz de desenvolver ao longo dessa minha carreira, por causa da tecnologia, por causa do desenvolvimento de software, ela me ajudou a construir essa visão de abstração, essa visão mais sistêmica das questões. E é muito interessante quando a gente começa a participar de processos de resolução de problemas, vivências de design, melhoria de processos. A gente consegue enxergar muito melhor assim o que está rolando. Então, eu digo muito que é por causa dessa vivência em tecnologia e essa necessidade de estar constantemente fazendo essas transformações, né, daquilo que se vê na vida real para aquilo que se aplica no mundo de software e antes disso, né, como é que eu resolvo os problemas aí de quem tá conosco nessas jornadas, enfim, né? Então vai num lance bem interessante assim. Acho que era isso aí, João. Quase 1 hora já aí. Mas é um pouco do que eu queria trazer para a galera.
É isso aí. É bem nesse lance. Para quem quiser ver esse projeto que eu comentei de desenvolvimento, é mais.dev o nome desse projeto. Tem o Mais Pra Ti, que é uma ação regional com um monte de empresa participando e tal. Esse meu projeto aí, em algum momento, vai acabar fazendo parte também do Mais Pra Ti. Ele era um projeto para ser... Aí, ó. Legal, Alisson. É isso aí, cara. Legal estar participando de... Cara, qualquer iniciativa que tenha para gerar conhecimento, alguma oportunidade de participar de um bootcamp, alguma coisa que te ajude a conectar com mais pessoas e tal, tudo é válido, sacou? Eu acho que o grande lance é esse, assim. Tomar cuidado quando a galera quiser tirar o teu dinheiro de qualquer jeito, independente de ter algum resultado. Então, é diferente de estar numa universidade, numa instituição de ensino que está te preparando, né, para fazer esse movimento. Então, tem que estar sempre nessa busca, assim, olhar muito esse processo, o que é a minha formação e o que é a minha continuidade, assim, em relação a isso, assim, é bastante interessante. E uma outra dica também para a galera é busquem de algum modo produzir conteúdo. E por que eu digo isso? Porque vocês vão começar a exercitar escrita, vocês vão começar a exercitar o processo de aprender, de escrever alguma coisa para outra pessoa. Hoje em dia, eu removo pessoas do processo seletivo por causa dos e-mails que a gente troca. É desse nível, sabe? Então, é bastante relevante o lance de como que a gente escreve, como é que a gente se posiciona em relação ao que a gente trabalha, tá? Então, escrevam, pratiquem a escrita, seja tendo um blog, seja no perfil do GitHub, escrevendo os readmes dos repositórios que vocês têm lá, para que a galera que vai visitar o projeto de vocês saiba o que vocês estão lá produzindo e fazendo, enfim, várias questões assim. Então acho que é umas boas dicas assim. Outra coisa também, o falar, né, o palestrar. Eu comecei a palestrar em 2002, eu tenho a sensação física até hoje da minha primeira palestra valendo dinheiro, vamos chamar assim, em 2002. É uma dor. O João, sei lá, o João fez a primeira palestra dele, mas é um processo de dor, o corpo todo fica naquele nervosismo e tal. E aí, ao longo do tempo, já são aí 18 anos fazendo essa brincadeira, eu falo assim, ó, palestra, para você palestrar tem que ser alguma coisa tipo assim, se alguém disser, fala agora, você tem que chegar lá e trocar essa ideia, entendeu? Tem que estar disponível ali para fazer o lance. A outra coisa é que, ao invés de projetar uma palestra, documenta o que você já fez. Então, já fiz um exemplo aqui, documenta isso, faz isso virar a palestra. Ao invés de, tô a fim de falar de um assunto que eu nunca vi na minha vida antes. Você está criando problemas além para você, né? Então, são umas dicas assim que eu vejo muitas vezes a galera se colocando para palestrar nos assuntos que não é exatamente do dia a dia e acaba muitas vezes não entregando aquilo que queria estar entregando e às vezes a resposta está junto já. Tipo, já sei tal assunto, vou falar dele. Depois eu me coloco num assunto mais avançado, né? E assim vai. Então fica essa dica aí, João.